Em relação aos nossos cultos presenciais, nós havíamos anunciado a possibilidade do nosso primeiro culto presencial neste domingo agora. Mas nós temos experiências na nossa cidade, igrejas, inclusive uma igreja com a irmã, que abriu as suas portas, para o povo, no caso o templo, porque a igreja somos nós, a igreja não é esse prédio. E o que aconteceu? Um grupo bem pequeno da igreja, até porque tanto essa co-irmã quanto a nossa igreja é formada por um grupo significativo de idosos. Então imagine você, o distanciamento agora, nos espaços assim religiosos, se houver a opção pelo culto presencial, era de 1,5 metro, agora de 2 metros. A gente não pode se abraçar, a gente não pode apertar a mão. Teríamos que nos dividir entre aqui a transmissão, porque agora, por que é que você sente que eu estou olhando para você? Porque eu estou olhando para a câmera principal. Então, imagine você ter que dividir essa atenção com o público aqui presente, a igreja presente, e com a igreja online. Seria um desafio, e eu tenho certeza até que essa experiência não seria tão agradável como muitos podem pensar. Então, a gente havia anunciado a possibilidade do nosso primeiro culto presencial, dia 5, domingo agora. Mas ontem eu tive uma reunião com a liderança da igreja. Essa não é uma posição pessoal, não é uma posição do pastor ou dos pastores da igreja, é uma posição da liderança que a gente deve aguardar um pouco mais. Aguardar um pouco mais. Inclusive a gente está aqui com o pedreiro, que é também o nosso pintor, adaptando o espaço para esse retorno. Esse retorno vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas me parece que a gente deve aguardar um pouco mais para que nós tenhamos um retorno seguro. Inclusive vocês não conseguem ver daí, naturalmente, porque eles estão atrás das câmeras ou da câmera. Mas enquanto eu estou pregando aqui, há um movimento deles aí, ajustando o som. Vocês perceberam no início uma microfonia, alguma coisa assim, um problema na caixa. E esses ajustes vão sendo feitos à medida que o culto está acontecendo. A gente teve que aprender aqui a não se desconcentrar com eles. Mas a igreja aqui presente, certamente se desconcentraria, vendo o movimento deles, que é um movimento de trabalho. Não é porque eles são irreverentes, não é porque eles não querem ouvir a mensagem ou participar do louvor, nada disso. É porque eles estão servindo. A gente está servindo, pregando, dirigindo, cantando, e eles estão servindo a Deus, operando o som, operando o computador, para que esse culto seja possível para você em casa. Então, a nossa posição oficial é que a gente aguarde um pouco. Tivemos a votação ontem, então a maioria, liderança, votou por essa espera. Aguardemos um pouco mais. Agora eu preciso dizer, nós não vamos mais anunciar uma outra data, como uma expectativa de retorno. Da próxima vez, quando eu gravar um vídeo falando do retorno, é falando mesmo do retorno, anunciando o dia que a Igreja Batista do Jiquezinho, que não é esse prédio, que não é essa construção, mas que é este povo que se reúne para servir a Cristo, que se reúne em torno da palavra de Cristo, que foi salvo por Cristo, esse povo, nós, Igreja do Senhor, nós vamos nos reunir no momento mais seguro. Vamos aguardar, os casos crescem na cidade. Como eu disse, a co-irmã que fez o culto, me parece que compareceram quantos, Karina, a irmã falou? 20, 15, eu não lembro. Quantas pessoas? 15 pessoas. 15 pessoas. Por quê? Porque mesmo que a gente autorize, diga, olha, vamos ter o culto presencial, muitas pessoas não poderão vir. Idosos. No meu caso, por exemplo, imagine a situação de Fanny, 2 crianças, Henrico, nosso filho, é um paciente de risco, então eu não posso submetê-lo a isso. Já há o perigo desse meu movimento diário, saio para resolver as coisas da igreja, de casa e retorno. Imagine ter que submeter, e essa não é a minha experiência de muita gente. De modo que vamos aguardar,
para que a gente volte em outro momento. Até porque imagine a frustração. Você vem para a igreja, você não pode abraçar. Imagine culto sem abraço. Eu quero que a gente viva essa emoção plenamente, meus irmãos. Porque mesmo as igrejas que voltaram e que vão viver essa emoção, não viverão como nós viveremos. Por quê? Porque já fizeram culto presencial. Não é? Já fizeram culto presencial. Agora imagine aquele abraço apertado que a gente vai dar quando tivermos segurança para o retorno. Você quer ajudar esse retorno para que ele seja breve? Ore pedindo a Deus que Deus use a ciência em nosso favor. Uma vacina aqui no Brasil está sendo produzida, quem sabe, antes do que a gente prevê. A gente vai ter uma vacina e a gente vai voltar com mais segurança. Imagine o idoso em casa, a gente fazendo culto presencial e o idoso em casa, e idoso gosta da igreja. E eu digo da igreja, eles gostam, existe um saudosismo e que a gente entende essa relação com esse espaço. Tem pessoas que, como Tânia Coqueiro falou, tem mais de 20 anos, 30 anos, membros dessa igreja, irmã Jadi, que acompanhou muitos dos pastores. É claro, existe uma relação de pertença, de carinho com esse espaço aqui, mas imagine para esses idosos em casa, sem poder participar, e nós temos um grupo aqui enorme de idosos. Então, eu estou tecendo todos esses comentários, para não ficar aquela palavra fria, não é? Assim, matemática, nós não teremos culto, não é? Então, essa palavra carinhosa, porque eu sou pastor, correto? Vocês são as minhas ovelhas, que o Senhor me entregou para cuidar. Eu tenho certeza que algumas ovelhas podem até pensar assim: ô pastor, mas a gente poderia voltar. Mas sabe qual é a minha responsabilidade? É cuidar de você, cuidar de sua saúde também. E mesmo que você fique momentaneamente chateadinho com o seu pastor, depois você vai entender que eu estou querendo cuidar de você, que eu estou querendo cuidar de sua família, e que vai chegar o momento em que o aprisco estará cheio, as ovelhas retornarão, e eu vou querer um abraço apertado da igreja também. Tá bom assim? Então, o posicionamento oficial será colocado no canal do YouTube, disponibilizado nas páginas da igreja, Facebook e Instagram, e vocês verão essa palavra, até para que outros que não estão aqui no culto hoje possam entender os motivos, os porquês e a nossa orientação em relação ao nosso culto presencial.